Como o meio que você vive pode afetar diretamente quem você é e o que você faz. Eu tô falando isso porque, às vezes, a gente recebe certos conselhos de algumas pessoas e a gente pensa, cara, será que eu tenho realmente que ouvir o que essa pessoa tá me falando? Será que realmente é importante? E eu percebo que às vezes eu recebo um conselho de uma pessoa e eu filtro esse conselho. Por quê? Porque eu vejo como que é a vida dessa pessoa primeiro, antes de receber esse conselho, antes de aceitar esse conselho. E aí você pode até falar pra mim, cara, isso é um preconceito, porque nem sempre, quando a pessoa não vive aquilo, nem sempre é errado o que ela tá falando. Isso é verdade. Só que imagina assim, ó. Imagina você vai pegar dicas de corpo e de alimentação com alguém que você bate um olho e você não vê inspiração naquela pessoa. Eu não sei se é infelizmente, mas dentro do nosso cérebro, a gente vai colocar a pessoa como irrelevante. Porque é como se ela não soubesse o que ela tá falando, mesmo que ela saiba. Como, por exemplo, eu, enquanto personal trainer, eu passei a dar muito mais aula, a ser muito mais procurada, tô com a minha agenda cheia, depois que eu coloquei um shape legal. Então, assim, com certeza passaram a me olhar com olhos de quem sabe o que tá falando. Imagina que você vai procurar conselho com um dentista que tá com um dente todo pior do que o seu. Você fala, cara, o que eu vou fazer com essa pessoa? Então, não que essa pessoa não saiba o que ela tá falando, mas é muito mais difícil mesmo. Se você não coloca em prática, é muito mais difícil que você seja ouvido por outras pessoas, que seus conselhos sejam relevantes por outras pessoas. Imagina que eu, quando recebo conselho dos meus alunos, principalmente conselhos financeiros, porque os meus alunos são pessoas que normalmente têm um poder aquisitivo alto. Eu dou aula para muito médico, muito advogado, muitos empresários. Essas pessoas têm um conhecimento sobre dinheiro que eu ainda não tenho. E eu estou adquirindo com o passar do tempo. Então eu sempre presto bastante atenção. Porque essas pessoas sabem o que elas estão falando. Elas chegaram lá. Elas têm realmente base. Elas decodificaram o código do dinheiro, o código da prosperidade, e elas aplicaram, que é o mais importante. Porque não importa só você saber teoricamente as coisas, você precisa pôr em prática. Então, eu dei essa pincelada toda em todos esses exemplos para falar como é importante o meio que você vive. E como é importante os conselhos que você dá e os conselhos que você recebe. Eu, agora, tô no centro de várias pessoas que têm praticado coisas que eu pratico. Por quê? Porque eu influencio essas pessoas positivamente. Então, por exemplo, o meu irmão passou a meditar, porque eu medito. O meu marido passou a meditar, porque eu medito. A minha sogra... eu tenho uma aluna também que entrou no despertar espiritual, passou a meditar. Eu agora tô assim influenciando diretamente a minha melhor amiga. Então tem muitas pessoas à minha volta que meditam porque eu medito, porque elas viram em mim o exemplo. Então a palavra convence e o exemplo arrasta. Mas só a meditação, na teoria, você vai lá, medita bonitão, isso não serve para você conseguir convencer, arrastar outras pessoas para o seu meio. O que também vai influenciar muito são os resultados que aquilo que você está fazendo traz. Então, por exemplo, eu falo que medito todos os dias. Medito para quê? Eu medito para algo, né? Não medito só para ficar lá meditando. Tem um motivo, tem um porquê. E aí, na primeira oportunidade que eu tenho para expressar aquilo que a meditação está me trazendo, que é um autocontrole, uma autoconfiança, uma sensação de amor próprio ou alguma coisa desse tipo, eu não expresso. Então, como que aquelas pessoas que estão ao meu redor vão encontrar potencial na meditação? Se eu, que falo que medito todos os dias, quando eu tenho alguma situação desafiadora, eu ajo toda cagada.
Eu tenho uma situação desafiadora, eu não sei como agir, eu só reajo, então eu não reflito, eu só reajo na raiva. Se eu tenho uma situação desafiadora com a comida, eu não sei como agir, eu como muito. Eu vou colocando traços de uma pessoa que não medita, eu vou colocando traços disso na resolução dos meus problemas. E aí, quem tá ao meu redor olha pra mim e pensa, cara, pra que eu vou fazer isso que essa pessoa tá falando? Não faz um pingo de sentido, porque a vida dela tá uma merda. A vida dela não melhorou nem um pouquinho desde quando ela começou a meditar. E tá até agora lascada. Então, tudo vai ser consequência, tudo à sua volta, o seu meio, vai ser consequência também de quem você é. Por isso é que sempre a gente fala de relação espelho, de lei da atração. Você atrai o que você é, você atrai como você vibra, você atrai situações. Então, é interessante a gente sempre reparar nesse ponto, porque às vezes a gente quer muito que alguém seja algo, que alguém tenha uma ação diferente, que alguém tenha uma reação que você, cara, não age assim. Só que quando você vai parar pra prestar atenção, você tá agindo muito pior. Quando a gente vai parar pra prestar atenção, as situações que a gente tá atraindo no nosso dia a dia é justamente por conta de quem você é. Você não é uma vítima das situações que você tem no seu dia a dia. Você não é uma vítima, você é uma criadora. Ou um criador. Ou você tá pensando e tá atraindo situações para que aquilo seja uma aula para você, um teste. Você vai aprendendo com aquela situação. Ou você realmente tá só criando merda atrás de merda. E eu percebi que as pessoas ao meu redor, elas quiseram mudar porque elas viram a minha vida. Eu sempre tive um relacionamento muito esquisito com a minha mãe, quando eu era novinha, né? Antes de eu sair de casa. Por quê? Porque a minha mãe, ela mudou muito, gente. Ela criou tanta amorosidade, ela se tornou uma pessoa tão amável, uma mãe tão amável, uma mãe tão mãe. Eu sempre falo isso pra minha mãe, sempre falo isso pra ela, porque eu falo pra todo mundo, né? Por que eu não vou falar pra ela? E ela mudou muito por ter passado por situações desafiadoras, que tiraram ela do eixo mesmo, que levaram ela pro fundo do poço. Mas quando ela estava no fundo do poço, ela teve alguém para ouvir, ela teve alguém que ela confiava nas palavras que essa pessoa estava falando, que era eu, ela confiava nas coisas que eu estava falando para ela se dispôs a ouvir e ir colocando em prática as coisas que eu falava para ela, até ela conseguir sair do fundo do poço. Então ela foi dando passos e saiu. Por quê? Porque ela viu em mim essa pessoa que ela podia confiar. Isso por quê? Porque no passado, quando a gente morava junto, era muito difícil. Eu e minha mãe, a gente se engalfinhava demais. Era muito difícil, a gente brigava. Ela tinha uma personalidade muito forte, a minha também era muito forte. Eu não baixava a cabeça pra minha mãe. E a gente ficava nesse ninho de mafagafa, assim. E depois que eu saí de casa e despertei, as coisas foram melhorando entre nós. E ela passou a me ouvir, mas porque também eu passei a falar melhor. Então partiu de mim esse espírito de mansidão, para poder conversar com a minha mãe de uma forma que não fosse violenta, mas a partir de mim. Então, antes que as coisas começassem a melhorar entre nós, uma das pessoas teve que ter consciência para que as coisas melhorassem. E essa pessoa fui eu, partiu de mim, porque eu passei a ter mais consciência e o despertar espiritual veio de uma forma que me clareou. Então, eu comecei a colocar em prática. Show! Quando a minha mãe passou pelo processo dela, ela viu tudo que aconteceu comigo e ela falou:
cara, pode ser que as coisas que a Bruna tá falando tenham algum sentido, porque a vida dela tá muito boa. Ela melhorou como pessoa, ela melhorou como filha, ela melhorou como irmã. A vida dela realmente tá melhor. Eu acho que ela sabe o que ela tá falando. Vou ouvir. E passou a me ouvir. Então, assim, eu como filha, passei a conseguir conversar com a minha mãe de uma forma que ela se inspirasse nas coisas que eu tava contando, falando pra ela. Ela se inspirasse nas boas novas que eu tava trazendo. E isso foi um ponto bem de estalo que ela teve que ter mesmo, porque minha mãe foi evangélica a vida inteira. E ela era evangélica, né, nesse momento que essas coisas estavam acontecendo. Então, para ela poder largar as próprias crenças, a fim de ter crenças novas, imagina que foi assim, surreal. Eu tenho uma história com meu irmão, que também, meu irmão, quando era adolescente, ele passou a dar alguns problemas. Ele tem uma história de vida muito legal, muito bonita e uma história de superação incrível. Porque quando o meu irmão era mais novo, ele era um menino bem rebelde, bem revoltado. E desses meninos assim que não ouvia ninguém. E o meio que ele vivia era esse meio conturbado, com os amigos, meio de comunidade, a gente estava tudo ali, né, inserido em um meio difícil. E eu fui a primeira pessoa a sair desse meio. Então eu já saí da minha cidade, que era uma cidade pequena, vim morar aqui em São Paulo, entrei no autoconhecimento, fui viajar para fora do país. É uma família que eu fui a pessoa que foi fazendo coisas ali pela primeira vez, desbravando. Porque a gente veio de um lugar muito pobre mesmo. E o meu irmão, depois de dar várias cabeçadas, ele passou a ouvir também as coisas que eu tava falando. Por quê? Porque ele viu em mim inspiração. Ele pensou, cara, se minha irmã conseguiu e ela está disposta a me ensinar o caminho, eu vou também. Então, no final das contas, esse é um vídeo para te inspirar também a ser o exemplo das coisas que você mesmo fala. Porque é tão importante que a gente saiba o que a gente está falando, a gente tenha bastante coisa, bastante teoria, mas principalmente que nós sejamos nosso próprio exemplo, que nós sejamos as pessoas que coloquem em prática as coisas que a gente aprende. Então, é um vídeo para te inspirar e para dizer para você que se o meio que você está não é um meio que você tá curtindo, se a sua família, seu núcleo familiar, seu núcleo de amigos é um núcleo que, se você sente que tá tendo dificuldade, que o negócio tá complicado, começa a se observar e olhar para dentro de você. Como é que você tem lidado também com as situações? Como é que você tem lidado com as pessoas ao seu redor? Porque muitas vezes tá vindo de você essa emanação de dor, essa emanação de conflito, de embate, sabe? Essa emanação de eu quero treta. Tô pronta pra treta. Porque eu era essa pessoa, uma pessoa que tava pronta pra briga a qualquer momento, com qualquer pessoa, com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu marido. Qualquer pessoa, eu tava pronta. E eu criei em mim, inclusive eu tava até conversando isso com uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muito respeito. Eu criei em mim um espírito de mansidão. Mas não é uma mansidão que você vai virar um otário. Não é uma mansidão que você vai deixar todo mundo fazer o que quiser com você. Não. Mas é uma mansidão de tipo... Cara, eu não vou conflitar. Eu vou comunicar tudo o que eu preciso, primeiro, no amor, e segundo, no meu próprio exemplo, de quem eu sou.
tá? Então é isso. É mais um vídeo inspirador mesmo, pra você não desistir das pessoas que estão ao seu redor. Porque dá certo, gente. Eu tenho muitas histórias de pessoas que eu tenho ao meu redor que eu vi que a minha vida serviu de inspiração e de auxílio para as outras vidas. Então se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que pode ajudar. Se você estiver vendo esse vídeo e tá lembrando de alguém, não hesite em mandar. Ajuda e seja exemplo do que você gostaria que fossem. Seja a mudança do mundo que você quer que as pessoas mudem. Começa por você.